Fala pessoal, bom dia! Vamos lá para mais um giro de mercado hoje, dia 21 de dezembro. Pronto, ia falar dia 1º de dezembro, ó. Dia 21 de dezembro, vamos seguir aqui o que vai acontecer hoje. Nós temos aqui os destaques da noite, temos a agenda do dia. O mercado já está sem liquidez, então a galera já começou a tirar o pé e pegar a estrada ou o ar, né? Que alguns também vão viajar, vão para fora, até porque tem ali Natal, depois tem final de ano, e a galera só volta na primeira quinzena, no final da primeira quinzena ali de janeiro, tá? Então é basicamente isso que ocorre nos mercados. Você que está chegando agora no mercado vai ver que tem uma baixa liquidez, beleza? Antes da gente começar o vídeo, deixa eu dar aqui os destaques da noite, né? A Câmara encerrou a sessão sem votar as apostas esportivas, que pode ir a plenário na quinta-feira, hoje, né? Então, a Câmara encerrou a sessão ontem, a sessão deliberativa, né? Que começou nessa quarta-feira, ontem, e sem votar o projeto de lei que tributa as apostas esportivas, tá? Essa tributação ela é importante na arrecadação do orçamento para o próximo ano, tá? Então, se não taxar, isso tende a gerar mais ruídos no mercado, então a gente pode ver aí uma liquidação na bolsa devido a isso, tá? A nossa bolsa agora só vai se movimentar por questões fiscais aqui ou por realizações de lucro, como teve ontem, tá? As bolsas na Ásia fechando mista, né? Tóquio penalizada ali por escândalo na segurança da Toyota, que vai fazer ali um recall, né? Em alguns carros. Cassino, consórcio piora, né, a guidance de lucro após anúncio das negociações para vendas de loja, né? O consórcio que lidera a reestruturação financeira do Cassino revisou hoje os detalhes dos planos de negócios da empresa, como resultado do anúncio de que a varejista entrou em negociações exclusivas para vender mais de 30 hiper e supermercados ao Les Mousquetaires. Sei, caraca, aí vai entrar lá no François, né, no meu francês, que não é muito bom, tá bom? Bom, União Europeia fechando acordo fiscal para reduzir o déficit e conter a dívida pública, né? Mais problema fiscal. Nós temos ali o BCE, né? Guindos, ainda é muito cedo para discutir corte de juros. A mesma fala que nós tivemos de dirigentes do Fed ontem, né? Mencionando que ainda está muito cedo para falar sobre afrouxamento monetário, certo? Então, ontem, Nova York teve um recuo devido a essa fala, já também tem motivos para sua realização, né? Tem espaço para realização, e com essa fala acabou trazendo o mercado para baixo. Aí Guindos vai lá e fala a mesma coisa. Por isso que eu falo assim, o BCE ele praticamente espelha o que o Fed fala, tá? Espelha o que o Fed fala. Até porque a galera ficou muito animada, então arrumaram um motivo aí para realização. E aqui o nosso Bavão da Massa também realizou. A Austrália envia apoio militar ao Mar Vermelho para proteger as embarcações. Equatorial levanta 991 milhões de reais, né, com propaganda, com programa de vendas de ações, bem interessante. Milei derruba mais de 30 leis por decreto e promete flexibilizar a economia lá na Argentina, né? Então, vamos ver aqui. Klabin atualiza projeções de CAPEX após a aquisição do projeto de Caeté. Beleza? Bom, essas são os destaques da noite. Então agora vou me apresentar para você. Quem vos fala sou eu, Vinícius Vilas Boas, assessor de investimento da XP Investimentos. Sou investidor desde 2007, sou sócio do escritório Cashwise, né, que é o escritório de assessoria de investimentos para os clientes da XP Investimentos, e estou aqui para poder apresentar esse canal, né, esse conteúdo do giro de mercado com fatos e dados sem viés, tá bom? Se você quer uma assessoria diferente no mercado, vem para a XP aqui, vem para a Cashwise, que a gente faz uma assessoria totalmente voltada para os objetivos do cliente, tá? Aqui não tem uma assessoria com conflitos de interesse, beleza? Então a gente trabalha na nossa maioria aqui com fee-based, né? Somente alguns clientes que não quiseram fee-based, que eles não trabalham com fee-based, mas a maioria do escritório trabalha com fee-based. O que seria isso? A nossa comissão, ela aumenta mediante o seu aumento de patrimônio. Então, não é interessante para mim, como assessor, e nem para os meus sócios e meus amigos, oferecer produtos que vai dar remuneração maior, porque essa remuneração não vem para a gente, já que já está tratado entre cliente e assessor o quanto seria cobrado, tá? Então, nossa comissão ela aumenta mediante o aumento do seu patrimônio. E para aumentar o seu patrimônio, a gente precisa ter você feliz, satisfeito com a rentabilidade da sua carteira. Então, o nosso trabalho tem que ser totalmente voltado
para o aumento da sua rentabilidade, que aí você vai estar satisfeito, rentabilidade alta, seu patrimônio aumenta, você continua fazendo os aportes, aí vira aquela bola de neve, seguimos cliente e assessor numa mesma direção, do aumento do seu patrimônio, tá bom? Assim que funciona a nossa assessoria. Depois manda aí um direct para mim, tem minhas redes sociais aqui, tem o link de abertura de conta da XP. Assim que aparecer na minha base de dados, eu vou entrar em contato com você e a gente vai trocar uma ideia para entender tudo isso, né, que eu te falei, para você poder entender. E eu vou entender o seu momento de vida, seu objetivo patrimonial, para que a gente possa traçar a estratégia, não somente o produto, tá? A gente trata aqui estratégia. Show? Bom, vamos aqui para o vídeo. Sem mais delongas, mas não deixe de dar aquele like, compartilhar o vídeo aqui com todos os seus amigos. Pode usar os comentários aqui dentro do respeito para tirar dúvidas, né, sugerir alguma análise de alguns produtos. E como o mercado está agora numa baixa liquidez, a gente não vai se prender muito no mercado. A gente vai bater papo aqui. Vou fazer uma retrospectiva, né, 2023 que aconteceu na bolsa para vocês e a gente vai bater um papo aqui bem interessante. Bom, olhando aqui Ásia e Oceania sem uma direção única, né? Nós tivemos aqui também a Europa majoritariamente no campo negativo, seguindo o que aconteceu com os futuros americanos, né, ontem, que teve aí um recuo, agora já está aí majoritariamente no campo positivo, ou seja, as bolsas globais sem uma direção única. Então, tem risk-on, Vini? Não. Quando as bolsas estão sem uma direção única, a gente já vê que o externo, se o mercado aqui dentro seguir o externo, vai ficar neutro, tá? Ou levemente positivo ou levemente negativo. Então, vai ficar muito solto a bolsa, não sem uma direção também, tá? Então, vai ficar muito à mercê da agenda da local, beleza? Petróleo que está aí subindo, né, batendo quase aí na casa dos $80, Brent trabalhando na casa dos 79 e WTI trabalhando na casa ali dos $74, tá? Isso muito influenciado ainda pelas tensões no Mar Vermelho. Então, como eu falei, a Austrália já está mandando reforços, né, lá para garantir a segurança dos navios. Estados Unidos também busca fazer operações ali no Mar Vermelho, porque é uma região de importante escoamento para a commodity, tá, do petróleo. Então, isso acaba afetando, beleza? Índice DX está neutro, 0,03% ali de queda, 102,300. Os treasuries americanos estão com um rendimento positivo, né, a cotação negativa. A fala ontem do dirigente do Fed, ela acaba trazendo um pouco mais de motivos para a realização, tá? Então, muita gente falou assim, agora acabou a festa do caqui. Não, não acabou a festa do caqui, gente. Agora a gente já está no final aqui do ano, basicamente. Todo mundo já deve ter visto ali a questão do festejo, né? Dos bônus ganhados pela Faria Lima e tal, que não sei o que. Ou seja, a galera está pensando em festa, ninguém está operando o mercado, certo? Então, o que a gente tem de agenda hoje é basicamente ali o PIB dos Estados Unidos e amanhã o PCE. Acabou. Acabou, ninguém me se fala mais nisso. E agora vai ficar algumas falas. Alguns taradões do home broker vão ficar operando, tentando arrumar dinheiro, coisa que não fez o ano inteiro. Então é basicamente isso, tá? Agora, liquidez mesmo vai ser muito baixa até o final da primeira quinzena de janeiro, beleza? Bom, olhando o Ibovão da Massa ontem, o Ibovão da Massa recuou, né? Fechou ali nos 130 mil pontos, 130.800 pontos, né? O índice do setor financeiro apanhou bastante, tá? Foi o índice que mais apanhou ontem no nosso Ibovão da Massa, beleza? Bom, vamos olhar aqui, ó. Vou trazer o gráfico semanal do nosso Ibovão da Massa. O Ibovespa aí fechou em menos 0,79%. Deixa eu tirar aqui essa FIBO, depois eu traço novamente, beleza? O que aconteceu? Vamos olhar por aqui. No início do ano, nós tínhamos três direcionadores de mercado. Um era a reabertura da China. Vamos recapitular a galera que me acompanha desde sempre, tá? Desde lá do início. Nós tínhamos a reabertura da China, que a China estava ali naquele programa Covid-0, né? Ou seja, parte da China estava aberta, parte estava fechada. Então, assim que pegavam algum caso de Covid, fechava aquela província novamente e fechava suas operações. Isso acabava atrapalhando muito a cadeia de suprimento global, porque a China é a principal fábrica do mundo, tá? China é a fábrica do mundo, ou seja, ela compra muita matéria-prima e ela exporta muito produto acabado.
E alguns desses produtos acabados se tornam matéria-prima para outras cadeias produtivas também, certo? Então, essa era a preocupação no mundo, porque você trava a cadeia produtiva. Travando a cadeia produtiva, você pode gerar inflações galopantes, até foi o que aconteceu com o Covid, né? Então, uma quebra ali da oferta, né, os preços começaram a subir porque os bancos centrais botaram dinheiro a rodo, então mantendo ali o poder de compra da população, e a população foi comprando, e-commerce bombou, e o que que aconteceu? Não tinha produto para entregar. Então, se o varejo, né, o comércio não tem produto para entregar, o que que ele faz? Demanda maior do que a oferta, o que que acontece com o preço? O preço sobe. Show? Então, chegamos aí numa inflação galopante depois do Covid. Os bancos centrais começaram o quê? A aumentar a taxa de juros. Aí vem o outro direcionador de mercado, uma possível recessão norte-americana, porque nós tínhamos o principal banco central do mundo, né, que é o Federal Reserve, que é o Banco Central norte-americano, comandado, né, presidido, na verdade, por Jerome Powell, aumentando taxa de juros e prometendo um soft landing, né, ou seja, um pouso suave da economia. Vamos apertar monetariamente a economia sem fazer com que as atividades econômicas retraiam, sem fazer com que o PIB venha a ficar negativo, certo? Ou seja, tinha a preocupação de esse aperto monetário levar os Estados Unidos, maior economia do mundo, a uma leve recessão. Então, isso gerou transtorno no mercado e preocupação no mercado, fazendo com que o mercado começasse a ter uma queda ou até mesmo andar lateralmente. Beleza? E um outro fator que nós tínhamos também é o fiscal aqui no Brasil. Depois que saiu um governo, né, saiu um governo de direita, entrou um governo de esquerda, e entrou um governo de esquerda com muitas promessas, né? E a gente sabe que o governo de esquerda tem bastante pacote, né, de benefícios. Então, esses pacotes levam dinheiro dos cofres públicos, né? Natural. Então, tínhamos um déficit previsto e a sugestão, né, e a promessa do governo era da zeragem desse déficit fiscal em 2024, no final de 2024. Então, a preocupação com o fiscal no Brasil estava nesse ponto. E todas as questões que estavam envolvendo a reforma tributária, ninguém sabia o que estaria por vir da reforma tributária. Nós tínhamos também a questão das eleições, né, que vão acontecer ano que vem, né, das eleições municipais. A gente sabe que tem o fundão eleitoral que vai levar dinheiro. Então, isso tudo tem a preocupação com o que aconteceria com o fiscal se gastar demais, muito gasto do governo, isso reflete uma inflação futura. Então, a galera achava que a inflação ia subir e o Banco Central não baixaria a taxa de juros. Lembre-se que a gente estava com a taxa de juros, a Selic, a 13,75, tá? Então, hoje a gente está terminando o ano com 11,75. Então, nós baixamos aí 200 base points, então, ao longo desse ano. Então, esses três direcionadores de mercado estavam na cabeça dos investidores. Show? China reabriu, mas o crescimento não veio de acordo com como o esperado, tá? Devido ao mercado imobiliário que afeta aí o mercado de minério e tudo, e a nossa querida Vale e as mineradoras acabam não subindo e isso afeta o nosso balvão da massa. Mercado norte-americano não teve recessão, está vindo muito bem, bem resiliente, e o Banco Central aumentando a taxa de juros e agora tem uma possibilidade de baixa de taxa de juros. Então está indo muito bem. E aqui o nosso fiscal ainda está meio barro, meio tijolo, mas muita coisa está se desenrolando para dar clareza, né? O mercado não está nem mais preocupado se vai zerar ou não vai zerar. O mercado quer ver transparência agora no orçamento público e um controle no gasto público. Se vai zerar em 2024 ou 2026, o mercado acho que já não está nem mais esperançoso com isso. Pelo menos eu não estou. Eu só quero ver clareza para entender para onde vai, para que você possa fazer ali o seu planejamento de investimento, tá? Bom, aí o que que acontece? A gente vem com o Ibovão da Massa nessa lateralização desde de 2021, certo? 130 mil pontos, caímos para os 100 mil pontos, depois voltamos para os 120, 118 mil pontos e assim ficamos nessa lateralização. 100 mil pontos aos 118 mil pontos, certo? E sempre que eu falava com vocês, né, que a gente chegava aqui, ó, como foi em março,
a gente chegou ali aos 98 mil pontos, muita gente falou assim, agora quero ver, o Ibovão da Massa vai cair para 70, para 80 mil pontos. Eu falei, gente, o Ibovespa está sem motivo para subir e sem motivo para cair. Não tinha cenário para ficar abaixo dos 100 mil pontos, mas também não tinha cenário para ficar acima dos 120 mil pontos. Não existia esse cenário. Por quê? Todos esses direcionadores de mercado que eu estava falando não estavam resolvidos. Ou seja, o mercado ia andar de forma lateral. Aí o que a gente deveria fazer? Entender as ações que estão apanhando e comprar essas ações quando estão na parte baixa do caixote do Ibovespa. Porque abaixo desse caixote, o Ibovespa não tinha cenário para ficar. Ah, Vini, e se fosse? Se fosse, paciência. Né? Se você está investindo para o longo prazo, o que você vai fazer? Você vai comprar cada vez mais, certo? Porque você está comprando bons ativos que os fundamentos não mudaram. Tanto é que a cada resultado que foi vindo das empresas, as empresas estavam mostrando um resultado positivo. A maioria das empresas tiveram crescimento de lucro, crescimento de receita, pagamentos de bons dividendos. Vide Petrobras. Petrobras agora está com a projeção ali de... está com dividend yield de 20%. A gente está com uma Selic a 11,75%. A gente tem uma Vale com 8%, 9% ali de dividend yield. Então, assim, bons dividendos, fora a valorização do ativo. Então, é bem interessante vocês acompanharem sem emoção, tá? É interessante não, é importante acompanhar sem emoção, beleza? Então, essa é a leitura que a gente tinha aí do Ibovão da Massa, ficou nesse caixote. E depois que resolveram as situações, o mercado começou a melhorar aqui, ó. Depois que tivemos essa elevação aqui da taxa, da curva dos treasuries de 10 anos norte-americano, foi o que aconteceu com o nosso Ibovão da Massa aqui, ó, quando teve esse recuo. Até julho, nós viemos numa crescente, bull market, né? Crescemos aí, beleza, 18%, 19% aí em 2 meses. Beleza, chegou aqui no pico dos 120 mil pontos, não tinha cenário para ficar acima dos 125 mil, acima dos 120 mil pontos. O que aconteceu? Recuada. Todo mundo falou assim, agora vai perder os 110 mil pontos, vai voltar para os 90 mil pontos. Beleza. Então, esse recuo aqui, ele aconteceu porque os treasuries norte-americanos tiveram um rendimento, chegou a 5%. Em outubro, a máxima dele foi 5%. E se a gente olhar aqui, ó, no nosso Ibovão da Massa, o vale dele foi aonde? Foi em outubro. No pico dos treasuries, do rendimento dos treasuries. Os treasuries começaram a recuar. Agora eu vou mostrar aqui o recuo. Ó. Começou a recuar, vindo aqui para novembro. E olha o que aconteceu com o Ibovão da Massa. A partir ali de novembro. Finalzinho de outubro, começou a subir. E o que mais aconteceu? Alívio, a fala do Jeremy Powell, né, do Fed, começou a mostrar, não só do Jeremy Powell, e também os setores macroeconômicos, estavam mostrando que o Fed não tinha mais espaço para subir a taxa de juros. Então, isso já começa a aliviar os rendimentos dos treasuries, aliviando a curva de juros no mundo todo e trazendo mais apetite ao risco, à bolsa. Aí o que aconteceu? Quem fez a leitura e acompanhou conseguiu bons resultados. Então a gente vê também ativos como o Vale 3. Hoje a gente vai bater papo aqui, tá? A gente não vou falar sobre política, vou falar sobre mercado, vou falar sobre ativos aqui. Psicologia do investidor. Vale 3. A gente veio, mesma coisa, encaixotada. Ah, Vini, mas é um caixote muito grande, 90 a 60 reais. Pode estar falando de 30 reais de caixote. Isso não existe. Cara, não existe para alguns analistas. Para mim existe. A ação está sem direção. Então, hora ela está subindo, hora ela está caindo. Entendeu? Ela não tem uma visão como a gente pode pegar aqui no longo prazo, por exemplo, essa subida aqui, ó, essa LTA. Eita, desculpa. Vamos pegar daqui, pronto. Ela não tem essa alta toda aqui, ó. Ela está andando de lado, está corrigindo lateralmente, entendeu? É um intervalo alto de 30 reais? Sim, é um intervalo alto. Mas a gente precisa entender também por qual motivo ela tem esse recuo. Tem esse recuo devido a quê? A queda da commodity minério de ferro. Ou seja, estava caindo por qual motivo? O mercado imobiliário de construção civil na China estava capenga.
Então, nada mais natural do que a Vale recuar. Então, recuou, recuou, recuou. Uma parte é por fundamentos, outra parte é por desespero da galera que comprou aqui em cima, nos R$ 80, e quando viu ela chegando aqui, ó, abaixo de 75, estopou. Isso aqui é stop. Essa queda aqui é stop. Tanto é que teve uma retomada aqui, certo? E depois o mercado ficou vendido em Vale ali nos R$ 70. E quando chegou nos 75, 73 aqui novamente, deu outro stop, tá vendo? Estopou aqui, ó. O mercado foi aqui em cima e recuou, né? Ou seja, movimento claro de stop, certo? Movimento claro de stop. Agora Vale volta a ganhar um pouco mais de força, ganhando esse 76, tende a voltar para os 80, para os R$ 90, desculpa, certo? Então muita gente perdeu oportunidade em Vale. Outra perda de oportunidade, BBAS3, Banco do Brasil. PT ganhou a eleição, anunciou mercadante lá no BNDES. Muita gente falou: não, não pode, lei das estatais, que não sei o que não sei o que lá. Falou uma pancada de coisa. Banco do Brasil, então, pegou todas as estatais e, puf, deu uma porrada. Então, Banco do Brasil e Petrobras foram as que mais apanharam. Certo? Aqui. Então, Petrobras já estava batendo na casa ali dos R$ 17, R$ 18, e Banco do Brasil batendo na casa dos R$ 30, o pessoal achava que ia vir para 20. E eu, no início do ano, falei, tem oportunidade na Bolsa, tem oportunidade na Bolsa. E para os meus clientes eu falei, não deixem de tomar Banco do Brasil. Banco do Brasil está barato, abaixo dos 35, Banco do Brasil está de graça. R$ 30, então, nem se fala. Beleza? Porque estava sendo negociado a um valor muito abaixo do seu valor patrimonial. É entender, Vini, mas tem um desconto devido ao risco político. Eu sei, mas o desconto não pode ser muito alto dessa magnitude. O PT já esteve no poder com o Banco do Brasil. O Banco do Brasil está aí vivo há mais de 200 anos, gente. É só fazer essa leitura. O agro, o Brasil, ele é movido pelo agro. Uma das maiores carteiras do agro está dentro do Banco do Brasil. Certo? O Banco do Brasil não tem uma carteira de pessoa física muito grande, assim como o Bradesco. A população está endividada, tá bom, mas não é a carteira de crédito. Analise sempre a carteira de crédito quando forem ver um banco. Vê onde está posicionado. Se está mais em PJ, e essa PJ, qual é o segmento dessa PJ? Se está muito em pessoa física, se está na pessoa física, em qual classe está dessa pessoa física, se é uma classe A, B, C e D. Vê como está o perfil da carteira de crédito do banco, para vocês poderem fazer a conta. Beleza? Então, compramos aqui, ó, meus clientes que compraram o Banco do Brasil aqui, ó, nos 30, 32, né, até mesmo aqui nos 35, estão felizes da vida. 56% aí, tem muitos clientes aí com 50, 45, 56% de alta de Banco do Brasil. E Petrobras também não foi diferente. Falava com a galera, gente, ganhou os 22, toma Petrobras. Ganhou 22, toma Petrobras. E foi o que a galera fez. Pegou aqui, ó, nos R$ 22 aqui e está segurando Petrobras aí até agora, está bem satisfeito. Muita gente está com 45%, 50%, né, de ganho na Petrobras. Por qual motivo? Fazer leitura correta do mercado sem emoção e sem viés, tá? Sem viés. Sem viés político e sem qualquer outro viés de amar demais ou odiar demais um ativo, tá? Então, essa é a questão do mercado. Show? Bom, agora vamos aqui para a agenda do dia. Deixa eu botar aqui a agenda, senão vai ficar longo. E amanhã a gente volta a bater mais esse papo aqui, tá bom? Hoje nós temos pedidos iniciais de seguro-desemprego, mas a cereja do bolo do dia é o crescimento trimestral do PIB norte-americano, beleza? Então fiquem bem atentos aqui, porque aqui pode trazer notícias boas, tá? Então, ó, o anterior foi 2,1, o consenso está projetando 5,2. Se vier abaixo de 5,2, a gente pode ter, sim, mais um pouco de realização no mercado, tá? Ou então o mercado até mesmo andar de lado. Se vier muito acima disso, também poderemos ter realização, porque pode trazer para o mercado que o Fed não vai cortar assim as taxas de juros, porque o mercado está bombando, o mercado norte-americano está bombando, tá? Então, o Fed pode manter a taxa de juros alta por mais tempo e não cortar já ali em março, tá? Então, fiquem atentos a isso. E fiquem atentos também a tudo que vai sair sobre o fiscal aqui no Brasil e também sobre questões fiscais e políticas nos Estados Unidos. Lembrando que daqui a pouco nos Estados Unidos teremos eleições presidenciais, tá?
nos Estados Unidos. Então, fiquem atentos a isso, porque movimenta mercado, assim como as nossas eleições presidenciais aqui no Brasil também, tá? Então, toda essa mexida lá do Trump, o Biden, os democratas e o... Eita, me fugiu até aqui os republicanos, essas movimentações mexem no mercado, tá? Mexem no mercado, beleza? Então, forte abraço, pessoal. Muita atenção com o capital de vocês. E até amanhã com mais giro de mercado, que a gente vai trocar mais uma ideia e eu vou trazer mais outro conceito aqui para vocês. Show? Abraço!